Glória a Deus. Eu queria que você pegasse a tua Bíblia nesse momento. No livro de 1 Coríntios, capítulo de número 3. Eu quero falar hoje com você um pouco da prova ou da circunstância que nos prova. Nós somos experimentados para sermos aprovados. Uma coisa que nós temos que entender é que Deus conhece a todos e todas as coisas. Mas Deus, através do processo da nossa vida, Ele nos revela a sua vontade, introduz em nós a sua perfeição e a prova e a correção de Deus para com as nossas vidas. Eu queria que você, em 1 Coríntios, capítulo de número 3, lesse a partir do versículo 11. Diz assim: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é quem? E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, de prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nesta parte permanecer, este receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como através do fogo, pelo fogo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é... Ninguém engane a si mesmo. Se alguém dentre vós tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito: ele apanha o sábio em sua própria astúcia. Pai, diante de Ti, ó Deus, colocamos a Tua palavra. Tenha compaixão de nós. Não nos isente, ó Deus, a Tua direção, a Tua orientação. Fale aqui conosco, fale em nosso coração. Faça que a Tua palavra produza em nós o fruto qualitativo, o fruto aperfeiçoador, o fruto santificador. Que assim, ó Pai, ó Deus, como o tecido do nosso corpo, seja esta palavra enxerto para as nossas vidas, para que possa salvar a nossa alma. Dá entendimento ao mais indouto, ou aquele que é menos desconhecido, menos estudado. Dá entendimento, ó Deus, a clareza de toda a verdade da sua palavra. Aquele, porém, que também confia em sua intelectualidade, ó Deus, surpreenda, ó Deus, a capacidade, ó Deus, lógica, trazendo a verdade da Tua palavra, dando entendimento, ó Pai, à mente, ó Deus querido, que se encontra, ó Deus, mais confusa, ó Deus, e aquele que se acha mais sábio, ó Deus, seja hoje, ó Deus, pego em Tua sabedoria, ó Deus, conforme a Tua palavra, em nome de Jesus. Pode se assentar. Aqui Paulo está escrevendo aos Coríntios. A igreja nessa região era uma igreja ainda a princípio imatura, uma igreja despreparada teologicamente, uma igreja despreparada acerca dos desígnios, dos propósitos do Senhor. A igreja de Coríntios era uma igreja que estava ainda em desenvolvimento de maturidade. Paulo, quando escreve a Coríntios, os primeiros capítulos são capítulos de exortação, de correção, são ministrações doutrinárias. E aqui
ele segue uma sequência. No capítulo 2, ele começa a dizer sobre a diferença daquele que é homem espiritual e daquele que é homem carnal, que o homem espiritual, ele passa a ter compreensão das coisas de Deus, o homem carnal não entende as coisas de Deus. No capítulo 3, ele começa falando acerca de que o povo daquela igreja ainda era carnal, não tinha capacidade de absorver ou vivenciar coisas que transcendem a consciência natural, lógica, porque eram carnais ainda. Ele identifica algumas características que havia no meio daquela igreja. Havia dissensão, contenda. Uns achavam que deveria ser discípulo de Paulo, outros achavam que deveria ser discípulo de Apolo. Cada um seguindo uma tendência teológica, uma preferência pastoral. E havendo entre eles dissensões, discórdias, Deus não poderia usar Paulo para tratar de coisas mais maduras acerca da fé para eles, porque eles não tinham preparo. Não tinham, mas achando ter. E aqui, no texto em seguida que nós continuamos, que nós lemos o versículo 11, ele vai contrapor o que alguns diziam. Olha o verso 4, diz assim do capítulo 3. Porque dizendo um, eu sou de Paulo, o outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministro pelos quais crestes? E conforme o que o Senhor deu a cada um? Aí ele vai dizer, Paulo, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o quê? O crescimento. Porque nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus dá o... Paulo tirando de si o centrismo da fé. Ele não se colocou no centro da fé. Ele não se colocou num papel centristo. Não, ele aplicou uma verdade. Olha, eu não sou ninguém, Apolo não é ninguém. Deus é tudo. É dele, por ele e para ele todas as coisas. Então ele vai e declara qual que é o fundamento da fé. Algumas religiões dizem que a igreja tem um fundamento em cima da vida de Pedro. Mas aqui ele está dizendo, olha, não é Paulo, não é Apolo, não é ninguém, não é Pedro. Existe um fundamento, ninguém pode colocar outro fundamento em nossa fé, a não ser esse, porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto. Qual é? Jesus Cristo. Daí por diante, ele vai tratar de uma coisa, que todo cristão irá passar. Todo cristão irá passar. Existe uma verdade. As religiões podem até sustentar de alguma forma a base Jesus Cristo, o fundamento Jesus Cristo. Mas em cima deste fundamento edificar as suas construções. Ter Cristo como base, mas construir algo particular sobre esta base. Nós vamos ver várias religiões que usam a base daquilo que Jesus disse, daquilo que Jesus ensinou, ou pega por base alguma coisa que Cristo disse. Você vai ter as religiões pseudo-cristãs ou que se julgam cristãs. Você tem o espiritismo, que é a base do kardecismo é o evangelho, segundo Allan Kardec. Ele fala de Cristo e a sua obra segundo a sua posição pessoal. Você vai ter, mediante isso, a própria construção do catolicismo, edificada sobre as tradições, mas a base da sua fé
é nomeada como cristianismo, porque tem como Cristo como base, mas você vai ver que o fundamento é construído em toda uma tradição, uma cultura que é implantada como fé. Então você vai ter várias religiões, e dentro do cristianismo verdadeiro, dentro daqueles que revelam a sua devoção a Cristo através da palavra, através da obediência a ela, renunciando a ídolos, renunciando às tradições religiosas, você vai ter também pessoas construindo algo pessoal em cima da base que é Cristo. Quantas religiões evangélicas nos dias de hoje constroem toda a sua base pessoal, filosófica ou entendimento pessoal sobre a base de Cristo? Paulo desconstrói primeiro uma coisa, dizendo: olha, o domínio sobre vocês não cabe a mim, não cabe a Paulo, não cabe a ninguém. O domínio sobre vocês cabe a Cristo. Em João capítulo 10, Jesus vai ser chamado de o bom pastor. Em Hebreus 13, ele vai ser chamado de o sumo pastor. E quando você olha João capítulo 10, Hebreus capítulo 13, você vai ver Jesus se colocando como pastor absoluto sobre as almas. E ele não transfere esse título sumo sacerdotal a ninguém, a nenhum pastor, a nenhum bispo, a nenhum apóstolo. Movimentos religiosos da atualidade intitulam pessoas para que possam, aquele título, fortalecer a sua autoridade sobre a massa. Há menos de 15 anos atrás não se ouvia falar mais de apóstolo. Não surgiu uma geração de apóstolos. A Bíblia só me fala de 13. 13, não de 12, de 13. Os 11 quando Judas sai. Em Atos você vai ver a ordenação de Matias, voltando a ser 12, e depois Paulo, que no caminho de Damasco se converte, assume o seu papel ministerial, e ele mesmo diz: eu, o apóstolo segundo a vontade de Deus. Então 13. Biblicamente você vai ver o episcopado sendo formado por o bispo, diáconos, presbíteros, pastores. Em Efésios, capítulo de número 4, verso de número 11, diz assim: Ele mesmo deu uns para quê? E outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Aqui não está falando da igreja em si. Aqui ele está falando das dispensações. Primeiro, a dispensação dos profetas. Vamos começar pela a ordem, que aqui é a ordem dos fatores, né? Que nem a ordem dos tratores não altera um viaduto, aqui também não vai alterar. Ele fala assim: ele mesmo deu alguns para apóstolos. Ele deu uns ou alguns, nós definimos quem são. Depois deu outros para profetas. Na história da Bíblia nós vemos Deus levantando profetas, não é assim? Depois na igreja, através do derramamento do Espírito Santo, profeta não passou a ser um ministério, mas passou a ser uma função congregacional. O que isso quer dizer? Que ele levantaria profeta e usaria de acordo com o que ele quer. Lê 1 Coríntios capítulo 12, que fala assim, que o dom é dado a cada um conforme for útil. Ali ele está falando de profeta agora como dom, não é um ministério. Ninguém pode dizer assim: qual que é o seu ministério? Eu sou profeta. Não existe. Sabe o que acontece nos últimos dias? Levantarão falsos o quê? Profetas. Por quê? Não existe mais a dispensação de um profeta específico. Não, Deus não separou profetas específicos. Você vai ver alguns profetas dessa geração. Você tem Charles Russell,
você tem Joseph Smith, pessoas que disseram ser um profeta dispensacional. Você vê alguns outros heréticos, como William Branham, depois William Soto Santiago, cada um dizendo que é um profeta dispensacional. Mas mentira, não existe. Não existe. Porque o ministério profético, ele perpetuou até João Batista, qualificado como o maior dos profetas. Como ele não teve outro. Não é assim que Jesus te diz acerca dele? E também compara Cristo a um profeta, porque ele exerceu o ministério profético, porque ele anunciou coisas futuras que viriam, ele anunciou sua morte, ressurreição, isso é profético. Ele anunciou que ele subiria aos céus, e assim ele fez, e ele também anunciou que iria voltar, e assim ele vai fazer. E depois outros para evangelistas. Lembra dos 70 que ele separou para pregar? E ele constituiu a igreja para esse fim. Mateus capítulo 28, no verso 19: ide por todo mundo e pregai o evangelho, não é assim? Constituiu evangelista. Quem são? A igreja. Todo aquele que converte e tem o testemunho da fé, ele é um evangelista em potencial. Outros para pastores, para aqueles que vão pastorear. O termo pastor é conotado para aqueles que vão guiar, aqueles que vão congregar, reunir, aqueles que vão orientar. E outros para doutores. Aqui é alguém ou alguns com um dom e um chamado específico para ensinar, para formar teologicamente, para formar biblicamente o entendimento da igreja. Então está falando de dispensações. Então existem duas coisas aqui que não podem existir na atualidade. São títulos para autoproclamação. É profeta e apóstolo. É autoproclamação. Porque só uma pessoa constituiu apóstolos. Quem foi? Jesus. Só. A igreja teve direito de constituir um em eleição. Em Atos capítulo 1. Então você vai ver a recomendação de Paulo na formação do episcopado, que é o presbitério, diaconato, pastorado. E ele não cita formação apostólica, ele não cita formação de um profeta específico. Volto a reiterar, porque existe o dom de profecia, mas não existe na atualidade a aplicação do ministério profético. Haverá em momentos específicos. Na tribulação haverá duas testemunhas, aqueles que vão manifestar o tempo de Cristo. Então, voltando em 1 Coríntios capítulo 3, então ninguém pode colocar outro fundamento. Aí alguns vão na religião criar suas doutrinas, teologias, e dentro do cristianismo reformado, aqueles que saíram através da reforma protestante que aconteceu, através da igreja católica, através de Lutero, outros reformistas, e através disso movimentos e teologias foram criadas, e edificações pessoais. Joseph Smith, que é o fundador dos Mormons. Quem já ouviu falar nos Mormons? Você já ouviu como é que foi a história de como é que ele... Esse dia para trás eu contei aqui que eu recebi duas pessoas, né, que anunciam a teologia de Mormon. Sabe como que aconteceu? Um homem questionando qual seria a igreja verdadeira. Sempre começa assim: qual seria a igreja verdadeira? Só que ele não teve o cuidado de examinar as escrituras. O único cuidado que ele teve é de questionar. Questionando. Um belo dia, ele veio com uma informação. Diz ele, que ele foi para uma floresta, e segundo ele, duas figuras apareceu para ele, o pai e o filho. A duedade apareceu para ele. Dois homens iguais.
dizendo que a religião verdadeira ia dar para ele. Aí você sabe o que virou. Depois você examina um pouco a história dos Mormons, você vai ver Charles Russell, fundador das Testemunhas de Jeová, de base cristã, de família cristã, orientado teologicamente, começou a reunir individualmente para examinar as Escrituras de acordo com a revelação que estava recebendo. Conclusão, anos depois, monta-se os Testemunhos de Jeová, e você sabe no que deu. Charles Russell, por 2 vezes, ele anunciou a data da vinda de Cristo. Aí você sabe o que aconteceu. Não veio na data que ele disse. Mas dentro hoje do cristianismo atual, existe bases sendo criadas que não são bíblicas. O fundamento de Cristo, tudo aquilo que Cristo ensinou. Aí o verso 12 de 1 Coríntios capítulo 3, ele começa: se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira e feno e palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberto, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Entenda que a expressão fogo na Bíblia é usada para algumas coisas. Uma delas é o Espírito Santo. A outra dela é juízo, sentença. Você vai ver que a galha que não der fruto é arrancada e lançada aonde? No fogo. O joio vai ser lançado aonde? Os bodes vão ser lançados aonde? Sentença. Aí você vai ler Apocalipse capítulo 20, todo aquele que não se encontrou com o nome no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. E existe um terceiro aspecto do fogo na Bíblia: tribulação. Tribulação. Usando essa expressão, quando ele vai tratar acerca da tribulação, ele fala assim: assim como o ouro é levado ao fogo para ser purificado, ele vai comparar esse aspecto do ouro ao cristão. Ou no caso, aqui, aplicado às religiões cristãs, ou os que se dizem cristãs. As doutrinas, os ensinos que se dizem cristãos. Então ele vai falar assim: olha, não, tá, ainda que tenha esse fundamento, e diante desse fundamento que é Cristo, não tem outro Deus, não serve a imagem nem as esculturas, não tem ídolos, não são seguidores de tradições ou cultura, tem a base só Cristo, ótimo. Mas mesmo assim, diante disso, existem outras edificações, e vai acontecer. As Escrituras dizem, o apóstolo contesta que alguns pregarão a Cristo por inveja, outros por qualquer outro sentimento, mas ele vai resumir dizendo: é importante que Cristo seja pregado. Mas então vai construindo uma outra base. Aí aqui ele começa a dizer: e se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestar. Aqui ele está usando uma figura de linguagem. Deixa eu explicar. Não que alguém construiria em cima de Cristo um prédio feito de ouro, como tem em Dubai. Ou em cima de Cristo alguém construiria uma igreja, ou uma instituição, uma denominação feita de madeira. Ele está usando figura de linguagem, trazendo diante dos nossos olhos valores que aparentam ser grandes valores ou pequenos valores, ou aqueles que são fortes ou que são frágeis. Mas aqui ele atribui uma coisa, dizendo assim: olha, se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno, palha,
a obra de cada um se manifestará. Independente de qual seja a base doutrinária, religiosa que for construída sobre Cristo, vai haver um momento, um dia, que todas estas obras se manifestará. Aí o verso 13, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia, que está em letra maiúscula aí, existe um dia a declarar, porque pelo fogo será e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Agora, que fogo é esse? Não é o Espírito. Também não é o juízo. Por que não é juízo, pastor? Porque não pode ser o juízo. Olha o verso 15. Se a obra de alguém queimar, sofre o quê? Detrimento. Mas o tal será o quê? Todavia como pelo fogo. Então não pode ser juízo. Porque uma vez no lago de fogo, não tem jeito. Então não é o Espírito e não é o juízo. Aqui é um momento, um dia, o anúncio real das obras. Quero te dizer qual que é, o dia que Jesus voltar. Aquele que pareceu mais crente vai ficar. Já pensou? Mas não pregava? Está todo mundo desesperado. Jesus voltou, Jesus voltou. Bate na porta do pastor, o pastor está lá. Uai, tem coisa errada? Aquele que ficava na televisão dizendo que tudo vai ter, que tudo vai alcançar, no outro dia ele abre o programa totalmente desconcertado. Aquele que escreveu livros e livros, mobilizou massas e massas, envergonhado. Então, independente da construção teológica, filosófica, que foi construída, a mobilização de massa, que a sua manipulação, os seus argumentos foram capazes de fazer, independente disso, quando Cristo vier, todo cristianismo de todo crente será colocado à prova, incontestavelmente. Qual é o dia que vai mostrar quem é crente e quem não é? O dia que Cristo vier. Esse dia será uma prova de fogo. Este dia será uma conclusão. Mas ele coloca aqui uma coisa interessante: a obra de cada um se manifestará, na verdade, o dia o declarará. O que eu sei e o que eu sempre digo é que boa parte dos cristãos esperam a Cristo de uma maneira talvez filosófica, mas não executam essa espera no seu cotidiano ou na prática da sua obediência. Não há uma verdadeira expectativa. Então toda a aparência religiosa, aqueles que acharam porque ir a Israel todo ano é suficiente, aqueles que acharam que pelo sal, pelo óleo, pela rosa. Em Mateus, no capítulo 7, muitos naquele dia dirão: mas espera aí, eu estava profetizando, eu estava curando, o que aconteceu? Então, o dia, aqui é o dia da vinda dele, porque pelo fogo será descoberto, verso 13, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Que obra é essa? Lê Mateus capítulo 6, aquilo que o Pai vê em oculto. Não é a obra pública, somente. Todo cristão precisa manifestar um resultado de fé publicamente? Precisa, essencialmente sim. Mas a estrutura básica, fundamental,
A base fundamental do seu cristianismo é aquilo que você é em oculto. E a obra de todos se revelará em que sentido? Bom, Jesus esqueceria alguém para trás? Imagina Jesus entrando no céu. Opa, peraí, para a festa. Esqueci o Joãozinho. Volta lá. Não. Ele não é como pessoas que o ônibus, o cara fez sinal, o ônibus, não vi, passou direto. Não. Ele não vai esquecer pessoas. A doutrina do arrebatamento é bíblica, não é a doutrina do caos. Qual que é a doutrina do caos? Em que tudo vai ficar desgovernado, vai cair avião, vai bater carro naquele dia. A Bíblia não ensina isso. A doutrina do caos não, mas do arrebatamento sim. Eu já vi um adesivo num carro escrito assim, atrás, olha, em caso de arrebatamento, esse veículo estará desgovernado. E o carro está bambo na minha frente, o cara desmaiou dentro do carro, vai, aconteceu o arrebatamento. Não é, a doutrina do caos não existe. Mas existe uma, que é que Cristo vai buscar a sua igreja, em um abrir e fechar de olhos. Ele diz em 1 Tessalonicenses, olha, os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós teremos o corpo transformado em glória, e juntamente com ele subiremos. Então é esse dia, Deus não vai esquecer ninguém para trás. O Senhor Jesus diz, eu vou e voltarei para vós, promessa. Quando ele estava subindo em Atos capítulo 2, no capítulo número 1, os anjos afirmam, olha, varões Galileu, esse mesmo que está subindo vai voltar. A declaração do encontro entre Cristo e a igreja. Aí, verso 14, se a obra que alguém edificou nesta parte permanecer, este receberá o quê? Você viu que ele falou de uma parte? Está falando de um momento. É uma obra estável. Lembra que eu preguei semana passada? Aquele que perseverar até, será o quê? Mateus 24, 13. Aquele que perseverar até o fim. Marcos 13, 13. Será salvo. Em Mateus 24 diz, bem-aventurado o servo, que quando vier o seu Senhor, o encontrar servindo assim. Então ele está declarando de um período. Se a obra que alguém edificou nesta parte permanecer, este receberá o quê? Se estiver diante do Senhor, intacto, consolidado, inviolável a santificação, a obediência, perseverando na oração, na doutrina, perseverando na comunhão, perseverando em todos os ensinos que Cristo estabeleceu, perseverando na fé, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Nesse dia, a obra permanente receberá recompensa. Qual que é a recompensa de um salvo? A salvação. Esta é a recompensa. Aí o verso 15. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será, todavia, como pelo fogo. Como que isso vai acontecer? Aqui entra uma situação. É o que vai dizer lá em Judas, no versículo 23. Arrebatai alguns, salvando-os do fogo. Haverá um período aonde que aqueles que ouviram e entenderam a palavra poderão ser salvos. Conhecido como o período da tribulação. Uma vez eu vi uma pessoa dizendo, eu não creio na tribulação não. Eu falei, não tem problema não, fica para você ver.
Fica para você ver. Não trata-se de crer ou não crer. Não é algo que passa a surgir porque eu acreditei. É fato. Existem alguns fatos que não precisa que alguém creia. O primeiro fato, que Deus é Deus. O segundo fato, que Jesus também é Deus. O terceiro fato, que Ele morreu e ressuscitou. O outro fato, que é incontestável, o inferno. Outro fato, o céu. Ninguém tem como contestar. Por mais que ela não creia, ela pode contestar, melhor dizendo. Ainda que ela não creia, é um fato, vai acontecer. Então, se alguém se queimar, isso sofrerá o detrimento, ou seja, a destruição daquilo. Mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Se você comparar isso, você vai entender, através de Judas, no versículo 23, está falando da possibilidade de pessoas serem salvas no momento da tribulação. Através do quê? Da sua renúncia. Hoje nós renunciamos o nosso pecado, correto? Amanhã você vai ter que renunciar às obras do anticristo, a marca da besta, o sistema implantado. Então vai ser coisas muito piores. Em Mateus 24, quando vai falar mais ou menos desse período, vai falar assim, que o próprio pai vai entregar o filho a esta situação. Então, esta condição de fogo. Então, nós vemos o Senhor prometer, garantir, que independente do que construírem acerca da vida cristã, será colocado à prova. Não me interessa se os ministros são eloquentes, se os ministérios de louvor estão vendendo seus CDs, não me interessa se pessoas estão religiosamente dentro das igrejas. A única coisa que provará o sentido disso tudo é aquele dia. Vai provar. Olha, você não está preparado para muita coisa. Por exemplo, talvez você não esteja preparado para a morte de um ente querido. Você talvez não está preparado para amanhã você ser mandado embora. Talvez você não está preparado para um diagnóstico. Talvez você não está preparado para uma festa surpresa. Mas existe algo fundamental que todo aquele que é crente precisa estar preparado para a vinda de Cristo. Você pode não se preparar para a prova na sua escola, você pode não se preparar para muita coisa, e talvez você conseguir superar. Mas é impossível alguém não se preparar para o dia de Cristo e passar ileso. O nosso cristianismo, a base é Cristo. Mas em tudo nós temos que estar consolidados na certeza de tudo aquilo que Ele ensinou. Viver, andar nisso. Acerca de Cristo, é algo interessante. Vai em Apocalipse, capítulo de número 3. A partir do verso 7. Apocalipse 3:7 diz assim: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isso diz o que é santo e o que é verdadeiro, o que tem a chave de quem? De Davi. O que abre e ninguém, e o que fecha e ninguém abre. A primeira coisa que nós temos que entender aqui, a chave de Davi. O que é a chave de Davi? Ah, não, é porque ele pegou no guarda-roupa de Davi uma chave? Não, porque Davi tinha uma chave no pescoço guardada, e tinha um cofre. Não, a chave de Davi é o termo para falar da linhagem de Davi. Quem tem o domínio da linhagem de Davi? Quando você lê Isaías capítulo 11, vai falar do pai de Davi.
Como é que chamava o pai de Davi? Quem sabe? Jessé. Ele vai falar do pai de Davi, que da raiz de Jessé um rebento frutificará. É da linhagem de Davi. Se você consultar a linhagem do Senhor Jesus Cristo, quando ele nasceu, ali, ele veio da linhagem de Davi. Quem tem o domínio sobre essa linhagem? Quem é que cuidou para que aquela promessa feita lá em Isaías se cumprisse? Foi quem? Deus. Ele tem a chave, o domínio. O termo-chave é o domínio sobre a linhagem de Davi. E através disso, ele abriu uma porta. Você vai ver o versículo de número 8. Eu sei o quê? Eis que diante de ti pus o quê? Uma? Quantas portas foram abertas? Uma. E ninguém pode, tendo pouca força, guardastes a minha palavra e não negastes o quê? Aqui. Ele abriu uma porta. Eu já vi igrejas, para estimularem a necessidade pessoal ou o triunfo pessoal de alguém, atribuir esse texto a uma campanha para que alguém conquiste algo pessoalmente. Campanha das portas abertas. É mentira, não é bíblico. Esse texto está falando de alguém, não de um recurso. Está falando de alguém. Quem que é esse alguém? Vai em João capítulo 10. Olha o verso de número 9, Jesus falando. Eu sou o quê? A porta. Se alguém entrar por mim, salvar, entrará e sairá e achará o quê? Então de quem que está sendo dito em Apocalipse 3? De Jesus. Da linhagem de Davi eu tenho a chave, e que se eu abrir, ninguém fecha. Ninguém poderia impedir o surgimento de Cristo. E se ele dissesse que Cristo não viria, ninguém teria capacidade de introduzir Cristo no mundo. Então é ele que tem um domínio sobre a manifestação do Senhor Jesus. No versículo seguinte ele diz, eu sei das tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta. Não colocou portas. Então não tem, o Apocalipse 3 não tem a ver com a minha ou com sua necessidade pessoal, apesar de que Deus supre todas as nossas necessidades segundo as suas riquezas em glória por Cristo Jesus, Filipenses 4,19. Mas não cabe ao texto. O texto está revelando Cristo. Ele colocou uma porta. Mas interessante, voltando em Apocalipse, que o Senhor coloca uma condição. Se ele abrir, ninguém o quê? E se ele fechar? Está falando do dia de Cristo. Quando Cristo vier buscar a igreja, a porta se fecha. Ninguém vai pegar carona nisso. Se você vê a parábola das virgens, você vai ver que mesmo não batendo na porta, não adianta mais. Vai ter que passar por aquele período, assumir as consequências daquilo, para ver, se possível, através do fogo, seja salvo. Então Cristo é hoje uma porta aberta. Aquele que passar por mim, salvar-se-á. E é esta a verdade. Apocalipse 3 aí, vamos no versículo 8. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta. Ninguém pode o quê? Aí ele vai falar da circunstância. Tendo pouca força. Aqui ele não está falando da condição de santidade. Aqui ele não está falando de condição de comunhão. Aqui ele não está aplicando a condição de integridade cristã. Ele está fazendo a comparação. Escute bem. Ele está fazendo a comparação de circunstância. Em que sentido? Talvez a nível de um impacto social, da influência pública, aquela igreja não era tão vista, ou tão notada. Não era de impacto de influência. Mas o versículo continua. Por que não é acerca de santidade? Porque guardastes o que? A minha palavra. Salmo 119 diz assim, escondi a tua palavra onde? Para não... Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Não é assim que o salmista diz? Então guardar a palavra é o que? Não pecar. Hebreus 2,
vai dizer no versículo de número 1, nos convém atentar com maior cuidado para a palavra que temos ouvido, para que em tempo nenhum nos desviemos dela. Mateus 7, 24, aquele que ouve a minha palavra e guarda, eu assemelho a alguém que construiu a casa sobre a rocha. Então, guardastes a minha palavra e não negastes o quê? O meu nome. Lembra que o Senhor Jesus diz, aquele que negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai. E aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai. Então não está na integridade cristã a pouca força. A pessoa está em pecado e diz, eu estou com pouca força. Não, você está desviado. Você está desviado. Eu vejo às vezes a igreja com pouca força no contexto, por exemplo, do Brasil. O Brasil é um país carnal, cheio de prostituição, cheio de lascívia, o governo corrupto, uma política corrupta, uma polícia corrupta, um Estado laico corrupto. A igreja sendo bombardeada todas as vezes que ela vai mostrar suas verdades, você vai ver ela sendo bombardeada na TV, eu estou falando na igreja de Cristo, quando prega a verdade, bombardeada na TV, bombardeada pelos movimentos. E diante disso, aparentemente, frágil, mas não nega a palavra, guarda a palavra e não nega o nome. Então, Jesus é esta porta que um dia vai se fechar. E qual que é a condição dessa porta? Vai em Mateus, capítulo de número 7, verso de número 13, diz assim o verso de número 13, entrai pela porta estreita. Lá em Lucas 13, no verso de número 24, vai dizer assim, porfiai por entrar pela porta estreita. O que é porfiar? Insistir. Teimar. O que é porfiar? Então, eu quero que você deixe aberto também aí, Lucas capítulo de número 13, os dois, Mateus 7 e Lucas 13. Então vamos em Mateus 7 primeiro. Entrai pela porta estreita, porque larga é e espaçoso o caminho que conduz a... Quantos que vão se encontrar nisso? Muitos são os que entrarão por ela. Então hoje, teologicamente, espiritualmente também, há duas portas. Mas o Senhor aplicou quantas? Uma. E a outra não é dele. Esse outro Cristo, esse outra religião, esse outro cristianismo, que não fala de arrependimento, que não fala de renúncia, não fala da verdadeira obra da fé. A verdadeira obra da fé não é o tanto de coisas que você adquire, a verdadeira obra da fé é o quanto você renuncia, não é o quanto você recebe, é o quanto você deixa. Esse é. E esta porta, que é Cristo, que é a porta das ovelhas, que ele vai dizer em João 10, é uma porta o quê? Estreita. O seu caminho é esse. Aí ele vai explicar que espaçoso é o caminho. Segurando aí, vai em Lucas 13, no verso 24. Porfiai por entrar pela porta o quê? Porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar ou fechar a porta, e começardes a estar de fora e bater a porta, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. Respondendo ele vos disser, não sei, vós sois. Vocês não são meus. Não posso deixar entrar. Porfiai, insista. Volta lá em Mateus 7, verso 14. Entrai pela porta. Não, é porque estreita é a porta e apertado é o caminho que leva o quê? Poucos hão que a encontrem. Então, o que Paulo está tratando em 1 Coríntios capítulo de número 3? O que ele
está insistindo em tratar. Não importa o que você construa no seu cristianismo, haverá um dia que será colocado à prova. A Bíblia fala das 10 virgens. Quantas virgens eram? 10. Sabe quantas dormiram? Quantas? Não, as 10. Lê o texto, você vai ver que as 10 dormiu. Só que 5 acordou, tinha azeite. Ele está falando que o período que a igreja adormeceu, mas reacendeu, preservando o azeite. E existe ainda, comparando ao corpo igreja, santo, casto, o termo usado como virgem. Não bebe, não fuma, não prostitui, mas faz isso só por aspecto religioso. Mente, defama, calunia, ocultamente produzem obras perversas. Estão adormecidas. Mas em Efésios, no capítulo 5, ele vai falar assim: levanta tu que dormes, acorda tu que dormes, levanta dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Aqui em 1 Coríntios 3, ele está falando exatamente da obra. A fé sem obra é morta, então pode construir com a obra que for, a coisa mais magnífica que for, haverá um dia que será colocado em prova. Meu irmão, não tente ser o que o mercado gospel, o que as influências gostam, tentam fazer de você. Seja um cristão obediente à palavra, não tente imitar alguém, não tente ser como o sistema religioso implantado nos dias de hoje, mas ame a Deus, obedeça a sua palavra, porque esse dia chegará. E não vai ser levado em conta se você vendeu CD, se você pregou em vários lugares. O que vai ser levado em conta? Se foi obediente até o final, se resistiu até o final. Porque, meu irmão, eu não quero perder esse dia, eu não quero perder esse momento, eu quero fazer parte disso. Para isso, eu estou construindo e busco construir, e quero que você construa e continue construindo a sua vida sobre Cristo, tendo os interesses dele em primeiro lugar, porque a sua vontade é boa, perfeita e agradável. A minha vontade é destruidora, maligna e desprezível. A Bíblia diz em Isaías 55, olha, o teu caminho não é o meu caminho, o teu pensamento não é o meu pensamento. Converta o homem maligno e abandone os teus caminhos. Só assim eu e você seremos salvos. Jesus não morreu na cruz para você um dia falar assim: não, vem para cá, para as suas coisas acontecerem do jeito que você quer, vem para cá. Não, você vai ver João Batista em Mateus capítulo 4, dizendo: arrependa-se. Em capítulo 3, dizendo: se arrependa-se. Jesus, no capítulo 4, dizendo: arrependa-se. Em Lucas 24, os apóstolos sendo orientados, dizendo: arrependa-se. Esta é a base fundamental do Evangelho. Não pode se mudar isso. Só existe cristianismo e salvação naquele que se arrepender. Aquele que ganhou casa, aquele que ganhou carro, isso não são atributos. Empilha tudo, vê se dá uma escada para o céu. Não dá. Que você ganhe um helicóptero não é suficiente. É interessante que estava tendo um concurso esses dias para aquelas pessoas que querem ir para Marte. Detalhe, a passagem é só de ida. Milhares e milhares de homens, pessoas, mulheres, estão concorrendo a uma ida a Marte em algum futuro próximo. Nem todo ouro, nem toda prata, nada disso será capaz de colocar alguém nos céus de Deus. Que o homem vá para Marte, que o homem vá para o Sol, mas nenhum deles
com toda a sua tecnologia, podem mudar esta verdade. Se não obedecerem a Deus, não entrarão no reino do céu. Se não nascer de novo, não entrará no reino do céu. Se não nascer da água e do Espírito, não entrará no reino dos céus. O reino dos céus não é comida e nem bebida. O reino dos céus não é tradição. O reino dos céus não é religiosidade. O reino dos céus é aquele que na hora do fogo estiver permanente as suas obras. E que esse seja você. Que esse seja a sua esposa, seja os seus filhos, seja você. Alguém que meio a tantas lutas, tribulações. Eu quero ler alguns versículos para fechar o entendimento aqui. Vai em Romanos capítulo de número 8. Verso de número 18, para aqueles que acham que estão passando tribulações, passando dificuldades, justificando a sua lesão, justificando o seu descaso com o reino dos céus. Romanos 8, 18. Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser. Não é para se comparar. Não coloque na balança o que você está passando com tudo aquilo que Cristo prometeu na glória eterna. Se você fizer isso, você está abrindo mão da glória eterna. Não foi feito para se comparar. Aí eu queria tanto servir a Deus, mas é tanta luta. Eu queria te servir melhor, mas o meu esposo não deixa, a minha esposa não deixa, o meu trabalho não deixa. Não é para se comparar. 2 Coríntios, capítulo número 4. Verso de número 16. 2 Coríntios 4, 16. Por isso, não o quê? Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, e se corromper não é pecado, é ser destruído. Se corrompa, o interior, contudo, se renova dia após dia. Quantos homens de Deus morreram na história do cristianismo? Teve o corpo corrompido. O que é corromper? É romper, a ação de romper o destino. Foi corrompido. Contudo, o interior se renova de dia em... Olha o verso 17. Porque a nossa leve e momentânea é o quê? Leve e... Pensa no seu pior problema. Pensa na sua pior dificuldade. Olha, eu hoje não tenho nenhuma campanha para que ela mude. A única coisa que eu te digo é isso aqui. A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós às coisas que se veem, mas as que não... Porque as que veem são temporais, passageiras. E as que não se veem são o quê? Eternas. Eternas. Então, não pode se comparar. Atos capítulo 14. Verso de número 22. Atos 14, 22. Confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na onde? Exortando a permanecer na fé. Pois que por muitas tribulações nos importa entrar aonde? No mundo sofrereis aflições, mas tende bom ânimo. Cristo diz, eu venci o mundo. Aqui está dizendo que mediante a muitas lutas, nos importa, que mediante isso, o que é interessante para nós, que mediante a toda dificuldade, entraremos no reino. Eu quero que esse seja você. Eu oro aqui hoje para que esse seja você.
O meu desejo ardente é para que quando Cristo se manifestar nos céus, você tenha o teu corpo transformado em glória, e juntamente comigo, eu e você, e a igreja de Cristo, salva, lavada e remida, ataviada de santidade, sem mácula, sem mancha, pura, casta, subindo com o corpo glorificado, encontrando com Deus nos céus, encontrando com o Senhor Jesus, e reinando com Ele para todo sempre. Eu quero que seja você. Então fica de pé. Eu quero que seja você. Você também quer? Então renuncie todas as coisas, abandone todas as coisas, deixa tudo. Perto está o Senhor está próximo de chegar, o Senhor está perto de se manifestar. É chegado o tempo. Ele vai falar para as pessoas que, os meteorologistas, olha, eles olham e sabem dizer a que horas ou quando vem a chuva, mas erram. Quantas vezes você viu no jornal dizendo amanhã vai chover, aí aparece um sol escaldante, mas eu vi ontem no jornal que ia chover? Erram. Meteorologista, tem satélite, tem tudo, eles não conseguem prever piamente, sabiamente, com diligência, uma chuva. Ninguém saberá o dia e a hora, e pode ser a qualquer momento. Alguns têm por tardio a vinda do Senhor, mas olha, Ele está próximo. É fácil de sentir e perceber a manifestação do Filho de Deus. Isso está restrito àqueles que amam e anseiam a sua vinda. Paulo disse, olha, Ele está perto. Ele disse há 2000 anos. Sabe por quê? Paulo estava tão perto de Jesus em sua comunhão, que aquele dia da sua manifestação é um dia tão próximo. Eu quero que você agora, aqui, desconstrua tudo aquilo que você construiu em cima de Cristo de religiosidade. Os valores que você dá às coisas, bens, luta. É tempo agora de haver a entrega. Eu quero que esse dia se manifeste para você. Quão maravilhoso será, meu irmão, um dia que você viu o Senhor aparecer nos céus. A Bíblia diz que Ele enxugará toda lágrima. Será um dia de glória. Nós teremos a vida, o corpo, esse corpo debilitado, débil, frágil, terá a transformação na magnitude da majestade de Deus. Seremos conforme a sua semelhança, estaremos com Ele nas alturas. Então abra agora o teu coração, confesse os seus pecados, arrependa-te, 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 arrependa-te. Seja movido de arrependimento e temor diante a magnitude e soberania dEle. Quebre a muralha, arrependa-te, abandone todas as coisas, negue, renuncie todas as coisas. Se você fizer isso, quando o Senhor surgir nos altos, nas alturas, Ele te chamará servo bom e fiel. Servo bom e fiel. Ele te dirá: vinde, amado do meu Pai. Ele te chamará pelo nome, Ele te servirá nas bodas do Cordeiro. Mas para isso precisa perseverar. Persevere em oração. Confiai por entrar pela porta estreita. Só há uma porta, Ele tem, o Pai tem a chave. Ele está aberta, mas o dia que fechar, fechou. Oh Deus, prepara a tua igreja. Desperta as virgens que ainda têm o óleo, têm o azeite em suas candeias. Desperta aqueles que estão adormecidos, aqueles que estão envolvidos com seus interesses, com sua carne, envolvidos com suas coisas, estão despreocupados. Ó Deus, em cautela.
Santifica a tua igreja, retifica ela, ó Deus, edifica o corpo. Tu és o cabeça, Cristo é o cabeça da igreja, o Senhor, o soberano. Dá ordem a ela, coloca ordem na tua igreja, coloca ordem. Levanta verdadeiros ministros, não interessados em título, não interessados em aparecer, não interessados em estar visíveis para os outros, mas pessoas cuidadosas de serem obedientes ao teu chamado, ao teu querer. O ministério de sucesso não é a sua evidência pública. O ministério de sucesso é Deus te conhecer. Eu te conheço, filho meu, filho meu.